versículos de 1 a 7. E vamos pedindo a Deus agora que possa agir nas nossas vidas, nas nossas almas, que o Senhor possa nos encontrar. O fruto que nós vamos meditar hoje é a mansidão. Queria que você lesse comigo agora Tito 3, de 1 a 7. A palavra de Deus hoje nos convida a viver a mansidão. Cada dia nós vamos estar meditando um fruto do Espírito Santo. Nós meditamos já com Debrinha ontem, o autodomínio, o autocontrole, meditando com Deus como nós poderíamos viver esse fruto. E hoje nós vamos meditar a mansidão. Como que tem sido a mansidão na tua vida? Tem conseguido viver? Tem conseguido colocar em prática esse fruto do Espírito Santo de Deus? Olha que lindo que o Senhor nos ensina, Lohane. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para qualquer boa obra. Não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar prova de toda mansidão para com todos os homens. Saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós, outrora, éramos, olha se você se identifica com isso, insensatos, rebeldes, transviados, escravos das paixões de toda espécie, vivendo na malícia, na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de boas obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra forte, né, meus irmãos? O Senhor que nos exorta hoje a viver com mansidão para com todos os homens. O que é a mansidão, Silvinho? A mansidão é um fruto do Espírito Santo, um fruto que está lá em Gálatas 5, que brota de um coração moldado pelo amor de Deus. Não é sinônimo de passividade, mas é sinônimo de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, que tem uma vida interior guiada pela paz. Eu partilhava esses dias com uma pessoa e Deus me permitia fazê-la lembrar do que ela era antigamente e do que se tornou hoje, e que nós não tínhamos o direito de voltar à vida antiga, que a mansidão que Deus chamava ela a viver não é sinônimo de passividade, mas é uma virtude que Deus quer infundir na minha alma, na alma dela, na alma de cada um de nós. Quantos tropeços nós temos tido diante desta exigência que Jesus nos faz, não é? Ela é a virtude que reflete o coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o meu coração semelhante ao vosso. Jesus que não reagiu pagando o mal com o mal, mas Jesus que reagiu pagando o bem diante de todo o mal que fizeram a ele. Jesus que nos ensinou diante da cruz, ao ser crucificado, ao ser flagelado, ao ser açoitado. Ele não pediu a Deus que condenasse e castigasse aquele povo, mas ele disse ao Pai: perdão, porque eles não sabem o que fazem. Então a mansidão, meus irmãos, não é fraqueza, mas é viver sob o controle do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É uma alma que responde com serenidade e firmeza, sem se deixar dominar pelas emoções desordenadas, que quando se submete às lutas da vida e às provações da vida, aos desafios da vida, ela sabe reagir guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu dizia para Mari um testemunho lindo da avó dela esses dias atrás. Teve a primeira comunhão do meu irmão, era comunhão de adultos, meu irmão já está com 28 anos, foi fazer a primeira comunhão, e tinha a turma dele que foi fazer a primeira comunhão naquele domingo. E aí era para ter chegado lá as pessoas às 4 horas da tarde. Teve um dos alunos da avó da Mariana que chegou lá faltando 2 minutos para 5, a missa ia começar às 5. E todos estavam de camisa branca, Lohane. A bênção, além de chegar 1 hora depois do combinado, ele chegou com camisa preta. A avó de Mariana cutucou o ombro dele assim e chamou ele lá para o cantinho, para um corredor que dá acesso à capela.
E eu pensei que ela ia dar uma catracada nele, naquelas assim que ele ia sair cuspindo fogo. Aí de repente, quando eu vejo, sabe o que aconteceu? A avó dela, com um sorrisão no rosto, me volta com camisa preta e um menino de camisa branca. Ela trocou a camisa com a camisa dele. E ao invés, podia ter dado um esporro nele porque chegou atrasado e chegou com a camisa diferente. Não. Ela rezou por ele, deu um sorriso para ele e apenas trocou de blusa com ele. Eu falei, eis a mansidão que Deus espera de cada um de nós. Evangeliza com amor, com um sorriso no rosto e com essa mansidão que Jesus nos chama a viver. Foi um instrumento, eu tenho certeza. Eu nunca vou esquecer essa atitude dela. Tenho certeza que muito mais o menino que teve esse ato de amor tão grande da parte de tia Cora. Que instrumento lindo de Deus na vida das pessoas, nossa tia Cora. Mas que instrumento lindo que Deus quer que eu e você sejamos com mansidão diante das adversidades. Deus quer que o nosso coração seja um solo onde germina a paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. São Francisco de Sales, meus irmãos, ensina com uma frase linda como nós podemos viver isso. Com uma gota de mel se apanha muito mais moscas, Lohane, do que com um barril de vinagre. Por que Jesus nos ensina tanto isso? Porque ele viveu isso tudo. Ele é o supremo exemplo de mansidão. Quando você abre em Mateus 5, 38 e 39, você pode ver assim: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a esquerda. Jesus rompeu com a lógica da vingança que acontecia no meio de nós, meus irmãos. Jesus rompeu com toda a questão do descarte, de você descartar as pessoas, mas também você de pagar o mal com o mal. Se a pessoa me trata mal, eu vou tratar ela mal. Isso até os pagãos fazem, isso não é coisa de cristão. Mesmo na cruz, como eu disse, ele perdoou os seus algozes, nos mostrando que a mansidão é a força vitoriosa que vence sem ferir. Olha que coisa linda. A mansidão é a força vitoriosa que vence sem ferir. Anota isso aí na sua Bíblia, anota aí no seu caderno. Tem momentos que o temperamento fala mais alto na nossa vida, no dia a dia, né? A gente que tem um temperamento mais forte é tão difícil às vezes dominar. Mas São Francisco de Sales vai nos ensinar hoje como fazer. Quando São Francisco de Sales tinha um temperamento tão forte, Mari e Lohane, que quando as pessoas iam confessar determinados tipos de pecado e que elas começavam a repetir aqueles mesmos pecados, o acesso de ira nele vinha tão forte que ele ia rasgando a escrivaninha por baixo, assim, ó, ele ia unhando a escrivaninha por baixo, mas isso era por baixo. Por cima, sabe como é que ele estava? Sorridente, tranquilo e sereno para a pessoa, porque a raiva é para mim, mas o sorriso é do irmão. Muitas vezes nós temos temperamento forte, gênio forte, reagimos por impulso, perdemos a paciência, mas a graça de Deus, meus irmãos, pode transformar nosso temperamento em canal de santidade, como aconteceu com São Francisco de Sales. Como que eu posso colocar isso no meu dia a dia, Silvinho? Em momentos em que o temperamento vem à tona e perco a paz, eu procuro repetir uma ejaculatória de Mateus 11, 29. Eu até falava com uma pessoa que eu rezei por ela hoje cedo. Sempre que vier a ele, começa a falar assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante Jesus, ao vosso. manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante E eu dizer para essa vosso. pessoa: vai repetindo isso até a paz chegar. Tá com vontade de matar a pessoa, né? Aí você vai repetindo isso até vontade de dar um abraço nela e dar um sorriso bem gostoso para aquela pessoa. E aí você vai ver que aquilo ali vai passar. Essa oração simples, meu irmão, e tão insistente, pode acalmar a minha vida, mas pode transformar a vida da pessoa. E eu tenho visto isso no meu dia a dia. Silvinho tem um temperamento forte. Às vezes vocês veem Silvinho aqui na Pompeia, tranquilo, sereno, mas quem me conhece mais profundamente sabe que eu tenho um temperamento forte. Eu preciso de fazer exercícios como esses para poder estar me controlando. Se você tem um temperamento mais forte, partilhe aí para nós como é que você tem feito para controlar esse temperamento tão forte. Se a mansidão tem te ajudado. Às vezes no dia a dia a gente recebe ofensas, desprezo, calúnia, pancada, ferimentos e maus tratos até daquelas pessoas que a gente mais ama. E às vezes a gente tem vontade de pagar o mal com mal, uma má resposta com outra má resposta, um deboche com um deboche, ou uma injúria com outra injúria, não é? Mas a gente não pode cair nessa tentação de Satanás. Quando vem esses momentos difíceis na vida, que eu te aconselho,
Respira fundo. Pensa na Mãe de Deus. Pensa em Nosso Senhor. Respira fundo novamente e começa a rezar. E aí, se a pessoa veio te corrigir de forma ignorante, você vai responder com bondade, com mansidão, com serenidade. E não com raiva. Se a pessoa falou mal de você, você não vai falar mal dela também. Se a pessoa falou mal de você, você vai rezar por aquela pessoa, vai colocar o nome dela na Santa Missa e vai abençoá-la. Eu dizia para uma pessoa também que você está num ciclo onde as pessoas estão ali falando mal uma das outras, aquilo ali está te fazendo mal, sai de perto. E aí, nas conversas que você for tendo, fala de Jesus, fala da vida dos santos, fala do que Deus fez na sua vida. Eu dizia para ela, né? Uma pessoa que eu adoro conversar é com o Dudu, porque Dudu que reza Pompeia aqui conosco, ele sempre tem um testemunho de algo que Deus fez na vida dele. Ele sempre tenta enxergar a graça de Deus em meio às confusões do dia a dia. Ele está dirigindo, ele vê um caminhão, ele percebe o livramento que Deus deu. O freio, você está com ele na estrada, ele sempre está rezando, mas quando não está rezando, ele está conversando algo de história dos santos, te evangelizando, te faz ver as placas de caminhão que tem frase de Deus, te fazem ver placas na estrada que são resposta diante do que você está rezando. Isso faz tão bem, nos ajuda a ter mansidão no nosso coração. Mas uma coisa que também nos ajuda muito é desapegar da necessidade de ter razão em tudo. Eu aprendi com minha esposa que com o Frei, com Badia, entre ter razão e ser santo, eu prefiro ser santo. Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Entre ter razão e ter paz, eu prefiro ter paz. Confia na justiça de Deus. Às vezes a gente tem pegado tanto nessa questão de ter razão. E a gente não adianta querer ter razão aqui nessa terra, adianta confiar na justiça de Deus. São Francisco de Sales, que é considerado o mestre da mansidão, né? Ele nos ensina como símbolo da mansidão cristã. Quando eu tiver esses momentos, eu me acalmo, transfiro a ira só para dentro de mim, vou pedindo pela força da oração, aquilo ali tudo seja limpo, mas eu não vou transbordar no outro, não vou maltratar o outro. E eu te digo, talvez se eu tenha feito esses propósitos tantas vezes, eu tenho caído. Se cair, não se condene. Aprenda com os erros e recomece. Só não seja escravo do erro. São Francisco de Sales ensinava que o manso possui a paz porque, firme em Deus, ele nunca se perturba. Lembra de Teresa d'Ávila? Nada te perturbe, nada te amedronte, nada te abale, só Deus basta. Só Deus basta. Quando virdes alguma coisa que se pode fazer com amor, meu irmão, faça. O que não se puder fazer em discussões, deixai-o, ensina São Francisco de Sales. E Deus nos dá uma grande lição hoje. A oração do manso é sempre ouvida. As preces dos bondosos de coração sempre são aceitas por Deus. Ele nunca deixa de ouvi-las, porque a mansidão abre o céu. O coração que perdoa, que não revida, que silencia com humildade, agrada profundamente a Deus, a ponto dele dizer nas bem-aventuranças, Lohane, que os mansos possuirão a terra. Os mansos possuirão a terra. Qual a terra que eles vão possuir, Silvinho? A terra do céu. Você vai viver o céu aqui na terra, já. Que Deus hoje nos permita contemplar essa mansidão. Eu queria que você rezasse com Lohane. Eu pedia para ela que reze conosco e depois possamos cantar por essa graça da mansidão. Que eu e você que temos lutado tanto para viver esse fruto do Espírito, estejamos convencidos de que esta é a maior prova para o cristão. Pagar o mal com o bem, amar o inimigo, orar por quem nos persegue e vivermos na graça de Deus, buscando sempre isso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Orando em línguas baixinho, à medida que Lohane reza conosco, você vai dizendo: é lindo ser cristão, é lindo ser manso. Dá-nos a graça da mansidão, Senhor. Jesus, hoje quero te entregar as nossas vidas. Te pedir, ó Deus, essa graça. A graça de que o nosso coração esteja aberto, Jesus. Aberto para fazer a vossa bondade, para fazer a vossa vontade, Jesus. Faça com que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o seu coração, Jesus. Eu peço hoje a graça para a Marilene, para a Arlete, para a Francisca, para todos que estão nos acompanhando, para a Gilza, para a Dalva, para a Malu.
Eu peço, Senhor Jesus, essa graça para cada um de nós que estamos te acompanhando hoje, que estamos rezando hoje, Jesus. A graça de que o nosso coração seja bondoso, que o nosso coração seja manso, que o nosso coração seja humilde. Às vezes é muito difícil, Jesus, no nosso dia a dia, com tantas coisas, com tantas situações. Mas eu sei, Senhor, que é de mãos dadas contigo que conseguiremos essa graça. A graça de que o nosso coração seja mais parecido com o teu. Nos ajude, Jesus, a não perder a paz. Nos ajuda, Jesus, a não ter raiva. Ajuda, Jesus, a controlar os nossos sentimentos, a controlar, Jesus, a nossa ira. E faz com que cada um de nós queiramos cada vez mais ter um coração simples. Um coração que busque a Ti, meu Deus. É essa a graça que eu te peço. A graça de ter um coração manso e humilde, como o Teu coração, Jesus. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo Teu coração, Jesus. Pelo Teu coração, Jesus. Manso e humilde, que diminua eu, até desaparecer, e que cresça a Tua graça, que reina em mim, Jesus. Em meio aos pensamentos de ira, reina em mim, Jesus. Em meio ao ódio que vem no coração, às vezes, reina em mim. Em meio à tentação para falar mal do irmão, para julgá-lo, reina em mim. Em meio à tentação de pagar o mal com o mal, reina em mim, Jesus. Jesus. Reina. Em meio aos desejos que temos, às vezes, de que aquela pessoa sofra por ter falado mal de nós. Troca o meu coração, Jesus. Troca esse coração tão orgulhoso, tão ferido, tão maldoso pelo Teu coração que é manso e humilde, meu Deus. Troca o nosso coração, meu Deus, que tantas vezes é egoísta, soberbo, presunçoso. Troca pelo Teu coração. Pelo Teu coração. Manso e humilde. Coloca a mão no seu coração e diga: até desaparecer. E que cresça a Tua graça. Reina em mim. Jesus. Reina em mim, Jesus. O Senhor me apresenta, Lohane, a imagem de uma esposa. O inimigo te tentava falar: eu não vou fazer mais café da manhã para os meus filhos, eu não vou fazer mais café da manhã para o meu marido, eu não vou mais preparar a mesa para eles, porque há anos eu venho preparando tudo com tanto amor, que eles não valorizam, eles não reconhecem, nem percebem o sacrifício e o esforço que eu faço. Você não vai pagar o mal com o mal, você vai fazer mais ainda do que você vinha fazendo. Eu te vinha colocando bilhetinhos para cada um deles na mesa agora, com frases bíblicas, com frases de santos. Você vai manifestar com a mansidão do teu coração a bondade para eles. E eles vão começar a se atentar e vão começar a querer fazer também e vão aprender de você. Pode ter certeza que todo o sacrifício que você tem feito, acordando mais cedo, preparando esta mesa linda, não tem sido em vão. Eu já quero fazer um desafio para vocês, mulheres. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Vocês vão acordar mais cedo, vão preparar a mesa do café da manhã de forma linda, com um bilhetinho falando sobre mansidão. Pega essa carta de Tiago, Tito 3, de 1 a 7, ou pega outra passagem bíblica e coloca na mesa para cada um dos membros da sua casa. Eles vão ficar tão felizes. Você que já vinha sendo perseguido no trabalho, ameaçado até de ser mandado embora, tem sido caluniada, difamada pelos seus colegas de trabalho, você não vai falar mal de nenhum deles. Você vai levar algum presentinho para eles na segunda-feira e vai constrangê-los com essa mansidão. Pela mansidão você vai quebrar a maldade de Satanás no coração deles e vai permitir que eles também se tornem mansos. O Senhor coloca no meu coração, Lohane, também uma pessoa que tenha sido totalmente desconsiderada em casa pelos pais. Você tem tido até ciúme às vezes do outro irmão, porque acha que seus pais gostam mais do outro irmão do que de você.
E amanhã a sua família vai se reunir para poder fazer um almoço de família. E você vai renunciar e você vai tratar este irmão que você vinha sentindo ciúmes e até pensando coisas ruins dele. Vai tratar como se fosse o último dia da vida que você fosse vê-lo. Vai tratar com tanta mansidão. Ele te ignorava às vezes. Você vai tratar esse irmão com todo o amor do coração. Eu não sei qual a situação da sua vida. Deus está te pedindo agora atos de misericórdia, atos de mansidão. Mas canta com Lohane agora mais uma vez, pedindo a Deus que te ajude a viver na tranquilidade e na mansidão em meio às lutas do dia a dia. Troca o meu coração, Jesus. O meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus. Pelo teu coração, Jesus. Manso e humilde, que diminua eu até desaparecer. E que cresça a tua graça em mim. Que cresça a tua graça aqui. Reina em mim. Vai clamando o nome de Jesus. Jesus. Reina em mim. Reina em mim. Jesus. Jesus. Escuta isso que Lohane vai te falar agora. É um conselho do céu para você, é uma palavra do céu. Que você possa ouvir e colocar em prática essa moção de Deus para nós. Quando o tio Silvinho ia falando da mulher que não queria mais fazer o café da manhã na sua casa, eu vi assim como se pela essa mulher buscar a mansidão do coração, é como se Jesus dissesse que tudo pode ser transformado e mudado. E assim, não só nessa situação, mas Jesus colocava no meu coração que as coisas só podem ser mudadas quando a gente transforma a nossa vida e a partir das nossas escolhas a gente transforma a vida dos outros. Então, mesmo que você não seja recompensado pelo que você faça, ou mesmo que buscando a mansidão as pessoas não reconheçam isso, pode ter certeza que Jesus está vendo o seu sacrifício, está vendo tudo o que você tem feito para buscar ser mais agradável ao coração dele, e que de alguma forma Deus ele vai transformar, mesmo assim, mesmo que não mude a situação por fora, mas vai transformar o seu coração e te deixar mais próxima dele. Giovana, Joselma, Fabiana, Maria, Wanda, Fátima, vocês que estão no Instagram, que estão no YouTube, Deus falou tanto conosco por meio desta oração. Mariana e Maria Vitória vão fazer um recorte desta oração agora com esta canção, vão colocar posteriormente para nós no Instagram, no YouTube. Eu sinto que tantas pessoas próximas a vocês vão ser alcançadas quando você compartilhar este link da transmissão, mas que principalmente a sua vida rezando com esta canção vai ficar lá para você poder rezar durante o dia, durante a noite. Situações na sua vida que você tem caído nas ciladas de Satanás. Às vezes um filho que fala de forma mais grosseira com você é tentado a responder com rispidez. Jesus, manso e humilde de coração, agora vai trocar esse coração. Vai te dar a graça de responder com mais serenidade, de chamar a atenção sim, de corrigi-lo, porque não podemos ser omissos. Mas eu queria te dar uma dica que eu faço, que Deus me ensinou, o abraço da paz. Depois que passar a raiva, que passar a ira, chama aquela pessoa, dá um abraço nela, fala do amor que você tem por ela, do carinho que você tem por ela, mas mostra para ela também como ela precisa de mudar, falando com mansidão, com serenidade. O abraço da paz funciona. Eu tenho visto tantas situações aqui em casa, no meu dia a dia, sendo mudadas comigo primeiramente, porque Deus pediu isso de mim. Acalma primeiro antes de falar com seus filhos, e depois no abraço da paz só você e aquela pessoa, não precisa de expô-la diante de ninguém, não precisa de querer mostrar autoridade na frente das pessoas. Quando tiver só você e ela, aí você conversa tranquilamente, com serenidade. Dá muito certo isso, viu? Eu tenho certeza que é uma dica de Deus para poder melhorar o clima na sua casa, melhorar o ambiente e as pessoas transformarem e ter esse coração manso e humilde como Jesus imagina de nós. Mariana, o que Deus te fala, minha filha? Ela disse que ela ia rezando e vendo os comentários e intercedendo por cada um de vocês. E sentia muito que Deus estava dando a graça de sermos alcançados
pela bênção do céu, por esse Jesus que é manso e humilde de coração. Que nós possamos colocar em prática isso. Coloca em hashtag eu desejo a mansidão. Aprendemos ontem o autodomínio, hoje aprendemos a mansidão. Amanhã tem mais um fruto lindo do Espírito. Eu tenho certeza que Jesus hoje vai alcançar a tua vida, vai alcançar a tua casa. Troca, Jesus, o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração que é manso e humilde, que diminua o seu vinho e cresça cada dia mais com Jesus Cristo. Orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer. Bianca, Amparo, Leia, Deus abençoe. Reina em mim. Lelê Nascimento, Cícera, Jesus, peça essa graça, reina em mim, Jesus. Reina em mim, Jesus. Peça Maria Márcia, reina em mim. Reina em mim, O Islene, reina em mim. Jesus. Reina Reina em mim. na vida do Padre Marlon Lúcio, na vida da Lia Liz, reina em mim, Jesus. Reina em mim. E é com esse